Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de comentários informativos do STF e do STJ. Vamos ver nesse vídeo um julgado publicado no informativo 947 do Supremo Tribunal Federal, um caso que envolveu crime sexual, revogação de lei, e muitos alunos tiveram dúvidas e falaram: Gabriel, não entendi, eu li e não entendi. Aí que está. Se você pegar esse julgado e ler, é capaz de você ter uma dificuldade de entendê-lo. Por quê? Porque a gente só consegue entender esse julgado se a gente olhar para trás e conseguir enxergar a evolução legislativa de 2009 nos crimes sexuais. Então, eu vou fazer uma introdução nessa temática e depois a gente parte para entender o julgado, tá bem? Vão para a tela, informativo 947 do Supremo Tribunal Federal. Bom, como a coisa funcionou? Vamos lá. Temos aqui o seguinte: até 2009, tínhamos o seguinte quadro: artigo 213, crime de estupro, e 214, crime de atentado violento ao pudor. O estupro abrangia conjunção carnal e o 214 abrangia qualquer ato sexual, de cunho sexual, mas que não fosse a conjunção carnal. Ok. Os dois crimes sempre foram hediondos, tá? Bom, e a lei de crimes hediondos, Lei 8.072 de 90, no seu artigo 9º, tem a seguinte redação. Eu preciso agora que você abra a sua lei de crimes hediondos para você entender. Senão, você não vai entender. Então, Gabriel, qual é o número da lei? Olha aí, 8.072 de 90. Até porque a redação do artigo 9º é um pouquinho truncada. Não é das melhores redações. Fala assim, ó. Vamos localizar o tema? O artigo 9º fala da aplicação da pena. Aplicação de pena. Ele traz um aumento de pena, tá? De metade. Ele fala, bom, crimes hediondos, ele fala assim: se os crimes tais, tais e tais forem praticados nessa situação, a pena aumenta de metade. E a redação é essa, olha. As penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados nos artigos 157, parágrafo 3º, aí está lá, no meio deles, 213 e 214, tá? São acrescidas de metade. Então, o 213 e 214 tem a pena acrescida de metade, respeitado o limite superior de 30 anos, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no artigo 224, também do Código Penal. Então, diz o seguinte: a pena de, artigo 9º, tá? Da Lei de Crimes Hediondos, as penas de alguns crimes, aqueles daquele rol, inclusive desse e desse, são aumentadas de metade se a vítima desses crimes estiver em qualquer das situações do artigo 224 do Código Penal. Aí tu me perguntas, o que dispõe o 224 do Código Penal? Mais nada, porque veja lá, ele foi revogado. Mas o que hoje configuram as hipóteses de vulnerabilidade, menor de 14 anos, vítima doente mental, ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, estavam todos no 224. Tá? Então, o 224 do Código Penal, hoje revogado, trazia o quê? Vítima menor de 14 anos, deficiente mental, ou por qualquer outra causa, não podia oferecer resistência. Então, olha que interessante. Era assim. Se a vítima desses dois crimes estiver nessa situação aqui, a pena aumenta de metade. O que aconteceu foi o seguinte: após 2009,
a Lei 12.015 de 2009 promoveu profunda alteração nos crimes sexuais, tá? Revogou o 214 e o que estava aqui previsto foi para o 213, e o 213 unificou a conduta que configurava tanto estupro quanto atentado violento ao pudor, tá? E qual foi a grande questão? Essa lei 12.015, ela fez o quê? Atenção que eu vou te falar agora, muita atenção, ela revogou o artigo 224. Bom, tudo bem. O que estava no 224 foi para o 217A, princípio da continuidade normativa típica. Tudo bem. Então, para fins de configuração de crime, está lá. Nada mudou, não é? Nada mudou, tá? Agora, para fins, e foi isso que o Supremo quis dizer aqui, para fins de dosimetria da pena, para fins de aplicação de pena, o que mudou? O artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos dizia que se vítimas tivessem qualquer situações descritas no 224, a pena aumenta de metade. Com a sua revogação, o 224 deixou de existir, perdeu sua eficácia. Então, o que dava suporte, vou ser muito claro agora para não termos dúvidas, o que dava base, o que dava suporte para naquela situação do artigo 9º, vou repetir, o que dava base, o que dava suporte para naquelas situações do artigo 9º aumentar a pena de metade, era o artigo 224. Como ele foi revogado, esse suporte, essa base, deixou de existir após o advento da Lei 12.015 de 2009. Se o artigo 224 era o que suportava o aumento de metade, o que lhe dava suporte, foi revogado, o aumento de metade não subsiste mais, por falta de previsão legal. A previsão legal, 224 do Código Penal, que dava base, que justificava, que fundamentava o aumento de metade, foi revogado. Não há mais o artigo que diz que a pena aumenta de metade. Logo, diz o Supremo, temos que tirar esse aumento de metade. Não é descriminalizar, absolver, reconhecer a tipicidade? Não, nada muda. Mas o aumento de metade deixa de existir porque o artigo da lei 224 que lhe dava suporte foi revogado. Tá bem? Logo, esse aumento de metade tem que ser decotado da dosimetria da pena. E foi isso que o Supremo disse aqui. Olha lá, rigorosamente isso. O plenário, por maioria, concedeu habeas corpus de ofício para decotar da pena imposta, condenado por estupro em concurso contra tratado violento ao pudor, além de coisas menores, a incidência da majorante do artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos. Então, decotou só a majorante. Qual? Aquele aumento de metade a que fazia menção o artigo 9º dessa lei. Ok? Ou seja, exatamente o que eu falei para vocês. A posterior revogação do 224 do Código Penal deixou sem efeito a aplicabilidade do artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos, expressamente condicionado à incidência daquele dispositivo. Situação mais favorável ao paciente, que deve retroagir em seu benefício, ou seja, princípios do favor rei, favor libertatis. Compreenderam isso? Ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!